Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Sei lá que horas que vocês estão vendo esse vídeo, né? Vamos falar de poema, poesia, prosa? Bora lá. Existem muitas confusões, né, entre poema e poesia. E a ideia é que a gente minimize as confusões. Se elas vão ser todas destruídas para sempre, não dá para garantir, mas vamos tentar, beleza? Afinal, o que é um poema? Um poema é um texto que é composto de versos e não obrigatoriamente tem rimas, tá? Mas tem versos. Ele é diferente da prosa. O que é prosa? Prosa é o texto corrido. Os textos normais que a gente lê em livros, revistas, prosas. E a diferença entre o poema e a poesia é que o poema é composto de verso, estrofe e às vezes tem rimas. E a poesia é a produção que faz você sentir emoções, se emociona. Ela pode ser encontrada na literatura, nas artes plásticas, em qualquer arte, na verdade. O que caracteriza o poema? Ele é formado por versos, por métrica, estrofe, rima e ritmo. Assim, a gente, quando escreve um poema, a gente busca contar uma história de qualquer natureza, mas de uma forma poética, talvez, acho que sim. Existem vários tipos de versos, os regulares, que eles são isométricos, que as medidas são as mesmas. Os livres, que são também chamados de heterométricos, que possuem medida diferente, são irregulares. E os versos brancos, que variam nas medidas, são os versos soltos também, né? Não existe um esquema de construção do poema. A estrofe é o conjunto dos versos. E vocês lembram o que são versos? Cada linha do poema. Toda linha é um verso e a estrofe é o conjunto de versos. Tá? E aí ele pode ter 2, 3, 4, até 12 versos. As rimas, elas também são livres. Depende de como soa no poema e a aproximação das palavras, das formas como elas se expressam. E existem os versos brancos. O que não tem rima, ele simplesmente não tem rima. As rimas elas podem ser em 4 formas: as alternadas, que são os versos que são formadas entre versos pares e ímpares; as opostas, que estão sempre entre o primeiro e o quarto verso, entre o segundo e o terceiro; e as rimas emparelhadas, que estão entre o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. As rimas internas são as que aparecem no interior dos versos. O ritmo está relacionado com a sonoridade e a musicalidade presente nos poemas. É um elemento importante produzido de maneira intencional, de acordo com as palavras escolhidas pelo escritor. E existem vários tipos de poemas. Os líricos, de caráter sentimental e subjetivo. O exemplo desse modelo, haikai e o soneto. Os poemas épicos, que contêm aquelas histórias de heróis, as epopeias, as fábulas. Os poemas narrativos, que são encenados, por exemplo, nos autos e farsas. Lembra do Gil Vicente? Campeão, né? Como ela estrutura-se o poema? Como eles são estruturados? A estrutura interna corresponde aos aspectos relacionados ao conteúdo explorado no poema. É o tema, o discurso, a opinião do autor, o eu poético. E a estrutura externa, que são os aspectos formais, a forma do poema, e inclui os tipos diversos de estrofes, os esquemas de rimas, a métrica e mais algumas coisas. O soneto, ele sempre é formado por 14 versos.
E dois deles são quartetos, conjunto de 4 versos, e 2 são tercetos, conjunto de 3 versos. A trova é formada por uma estrofe com 4 versos heptassílabos, com 7 sílabas poéticas. E o haikai é formado por 3 versos, na verdade um terceto, sendo o primeiro verso composto de 5 sílabas poéticas, o segundo de 7 e o terceiro de 5 sílabas poéticas. É bastante confuso, né? Mas pode ficar mais fácil se você descobrir o que é uma sílaba poética. Essa matéria é longa, depois eu falo sobre isso com vocês. Vamos falar um pouquinho do eu lírico, tão promulgado, tão falado. O que é? O que deixa de ser? Por quê? O que é o eu lírico? O eu poético ou o sujeito lírico? Simplesmente é a voz que fala no poema, que fala no texto. Vamos supor assim, o autor é um homem, ele escreveu um poema que narra o amor de uma mulher por um outro homem. O eu lírico dele, então, é feminino, certo? Simples assim. Parece difícil? Não é. Eu vou encontrar vocês na sala de aula. Por enquanto, a gente fica por aqui. Beijinho, até mais.